que graciosamente vem fazer a sua palestra encerrando este nosso encontro na manhã de hoje. Psicólogo formado pela Universidade Federal do Paraná, especialista em didática do ensino superior pela PUC Paraná, mestre e doutor em educação pela PUC Paraná, docente do curso de psicologia da PUC Paraná desde 1991, ministrando disciplinas nos cursos de licenciaturas, ciências biológicas, ciências sociais, filosofia e pedagogia. Coautor de 21 livros, o último, Espaços Educacionais das Políticas Docentes à Profissionalização. Coautor de 2 capítulos, sendo um sobre gestão na educação infantil. Publicou 30 artigos, o último, Liderança e Gestão Democrática na Educação Infantil. Consultor em Psicologia Escolar e Educacional, psicoterapeuta. Atualmente, estuda e pesquisa violências escolares, o bullying, tão visto nos últimos dias nas redes sociais, estresse e docente e a síndrome de Burnout, em professores e enfermeiros. Participou de mais de 300 eventos no Brasil e no exterior. Seja muito bem-vindo, professor Clóvis. A plateia é toda sua. Bom dia. Primeiro quero agradecer à Secretaria de Educação pelo convite. Esta é uma cidade e este é um estado que tem muita gente muito preparada. Pessoas que dedicam suas vidas a estudar, a pesquisar fenômenos educacionais. Então, quando você é convidado para um evento, isso já é motivo de satisfação. Então, muito obrigado. Também quero dizer, quando a nossa mestre de cerimônias disse que eu estou aqui gratuitamente, eu queria dizer que não é exatamente assim, né? Primeiro, eu tenho síndrome de escravo e acho que todo trabalho deve ser pago e bem pago. Mas, no meu caso aqui em particular, eu sou um produto da escola pública. Eu sempre estudei na escola pública. No ensino básico, fundamental, no ensino médio, na graduação, e depois eu fiz um doutorado também numa universidade pública no exterior, que não convalidei no Brasil. Mas eu quero especialmente agradecer à professora Inês, que está na superintendência. Estou aqui, além da minha gratidão, também pelo meu prestígio que eu dedico à professora Inês. Nós, no começo dos anos 90, fomos colegas em um curso muito interessante da Universidade de Chicago, que foi realizado aqui em Curitiba, uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação, sobre a identificação de boas práticas. Todas as escolas têm grandes momentos de sucesso, tem gente que faz coisa muito interessante, mas o problema é quando a pessoa se aposenta, se transfere, vai com ela aquela experiência. Então, o professor Joseph Fischer, da Universidade de Chicago, da Cátedra de Educação para a América Latina e Países em Desenvolvimento, fez conosco um workshop que durou 6 meses. E nós nos reuníamos uma vez por semana, à noite, lá na PUC, para pensar, registrar e discutir boas práticas. Naquela época, a professora Lilian Bachoves, que ainda não tinha escrito uma frase muito legal. A professora Lilian, que é uma grande educadora, e ela disse, e escreveu, a realidade, não se preocupe tanto com a epistemologia, a realidade antecede a voz que a procura. Então, às vezes, você tem uma proposta muito interessante, mas que não tem nada a ver com a realidade que você tem no cotidiano, no dia a dia. Então, eu penso que o que eu sistematizei, os meus alunos, orientandos, trabalharam duramente, mas principalmente aqueles estudiosos que me antecederam.
pessoas que gastaram suas vidas, né? E agora eu empresto a minha voz para eles como um ventríloco para contar um pouco, né? O que a gente tem pensado e feito sobre o manejo de conflitos no contexto escolar e educacional. Tive aqui a grata satisfação de conversar com o professor Léo. Eu fiz a abertura do curso de Psicologia de Toledo, lá na PUC, e foi uma experiência muito boa. Então, nós trocamos algumas ideias. E eu queria só trazer para vocês alguns flashes, né, do que nós temos pensado na academia. E aqui a gente tem um pequeno gap entre quem pesquisa e quem executa. Quem pesquisa é um analista. Segundo Bernard Charlot, você que é um pesquisador, você vai lá, você faz um recorte. Neste caso e neste momento, o meu recorte é sobre conflito, mas poderia ser qualquer outro tema. O pesquisador, então, ele é um analista. Ele vai lá, ele recorta, emerge o fenômeno, ele estuda, faz propostas, etc. Agora, os professores, os gestores, são executores. Vocês têm que fazer muitas coisas e ao mesmo tempo e rapidamente e com muita gente. E com níveis de autonomia, às vezes, muito difícil. Quando você é diretor de uma empresa privada, você tem um poder X, né? Para o bem ou para o mal, você tem ali uma certa autonomia, que quando você está na gestão pública, você não tem a mesma. Então, em função disso, eu gostaria que vocês levassem essas palavras e usassem aquilo que for útil e bom. Quando eu era criança, minha avó me subornava para ir à missa. E eu continuo católico até hoje, né? Não mudei para outra denominação religiosa, mas a minha avó me subornava. Então ela dizia, quem for à missa vai ganhar dinheiro, né? Eu sempre fui louco por dinheiro, então eu já ia à missa. E quando eu voltava, vovó perguntava, como é que foi a missa? Muito boa! O que você aprendeu hoje na missa? Nada, né? Eu espero que ao final dessas palavras que eu lhes preparei, elas tenham alguma utilidade. Há também uma tirinha de jornal com 3 quadrinhos. No primeiro, a professora pergunta para o Kelvin, Kelvin, quem foi Bismarck? No segundo quadrinho tem ele assim, né, pensando, porque ele não sabe quem foi. E no terceiro quadrinho, ele diz, professora, você pode me perguntar sobre futebol, sobre isso, sobre aquilo. Eu sou verdadeiramente um depósito de informações inúteis, né? Então não é que o futebol seja inútil, mas aquela pergunta naquele caso foi. Então provavelmente, às vezes nós vamos a um evento, uma capacitação, e a gente sai de lá para saber o que eu vim fazer aqui, né? A escola precisando tanto de mim, lá eu estou aqui no celular, porque eu tenho que delegar, falar não sei com quem, tenho que resolver problemas. Qualquer lugar que tenha mais de 5 pessoas é uma indústria de problemas, né? As pessoas pensam diferente, olham diferente, amanhecem de mau humor, e a gente tem que administrar isso. Então eu espero que essa contribuição agregue um pouco para vocês. Você pode mudar, por favor? Mais um. E mais um. Opa. Aqui, está ótimo. Bem, também queria fazer uma observação de que eu não sou um showman. Eu sei que vocês tiveram palestrantes aqui maravilhosos, divinos e fantásticos, mas eu sou apenas um professor. Então talvez me falte alguns desses glamour, né, que as pessoas, quando estão diante de uma plateia como esta, costumam exercer. Eu sempre tenho muita dúvida em como começar uma conferência. Às vezes eu penso em contar um pouco do nosso passado glorioso. Nós temos um passado glorioso no nosso ofício de professores. Lá nos Sumérios, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, foi encontrado lá nas escavações um texto que dizia: se você não quer ficar sujo e fedido, se você não quer ter falta de alimentos, aprenda a registrar por escrito. O que hoje nós chamamos de escrita. Sempre vai ter um lugar para você na casa do rei. Em segundo lugar, dizem, né, que no Japão apenas os professores não devem se inclinar diante de Sua Alteza Real, porque eles entendem que o país só foi reconstituído graças à educação. Então a educação está aí na base de tudo, não só em tempos de discursos políticos, mas no cotidiano da vida.
a maioria dos nossos problemas advém de falta de educação. Já nos anos 60, teriam dito, se investir mais nas escolas, não precisaremos fazer tantos presídios, e muito menos ter as pessoas se matando como nós estamos vendo. Cada vez que uma pessoa é presa, a gente deveria se perguntar qual foi a experiência que ela teve na escola, não é? O quanto nós contribuímos para esse cidadão. Não é só nossa responsabilidade, por favor, não é isso, não é? Mas nós também contribuímos para que as coisas possam ir melhor e às vezes não tão bem. E por último, eu às vezes penso, né, na cidade de São Paulo, em 1940, um professor de ensino médio, trabalhando um período, ganhava mais do que um juiz. Mais ou menos como está hoje, né? Então parece que fez assim, né, a nossa valorização econômica, profissional e etc. Então, no passado eu desisti dele, ele tem altos e baixos, eu podia fazer uma prospecção de futuro, o que é praticamente impossível, né? Tudo que nós estamos vendo acontecendo na política, no dia a dia, o mundo está no enigma. Donald Trump, as migrações, tantos problemas no mundo, que a escola hoje tem que ser um oásis de esperança. Não tem nenhum lugar onde se possa cultivar mais a esperança do que a escola. Aliás, o Paulo Freire, homem sábio, ao final da sua vida se transformou num profeta da esperança. Porque se a gente se deixar levar pelo mundo lá fora, a gente fecha a escola e joga a chave fora, né? Então, que mundo nós queremos transformar? A pensadora americana Hannah Keller escreveu: eu, disse ela, admiro e amo as raízes das árvores. Elas trabalham no silêncio e na escuridão, para nutrir flores e frutos que jamais verão. O trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho de raízes, é um trabalho de anonimato, é um trabalho de solidão, tentando mudar para que o futuro do mundo seja melhor. E hoje nós vivemos melhor do que a maioria dos nossos antepassados. O meu avô foi escravo, nasceu já no ventre livre. Minha mãe foi professora primária, e eu estou aqui falando para diretores de escola. Então, isso só foi possível graças ao único mecanismo: educação. Não tem outro tão potente e tão capaz de transformar vidas, pessoas, sociedades e culturas que não seja a educação. Então parece que a gente precisa conversar. Nós temos um tesouro, nós somos um tesouro e temos um tesouro em mãos e nos ocupamos disso. Gastamos nossas vidas acreditando que possa ser melhor para nós e para todos que ocupam o mundo. Mas como professor, eu tenho vivido cotidianamente esta erosão do status do professor. Eu não dirijo e às vezes vou de táxi para a universidade. O taxista me vê cheio de livros. Eu trabalho em uma universidade chique, que é a PUC, então o meu biotipo, né, pegando o táxi cheio de livro, o homem jamais imagina que eu seja um professor. Então ele olha para mim e ele pergunta: o senhor vende livros? Aí eu, né, sempre tenho boa paciência, né, sou uma pessoa bem tranquila e calma. Eu digo: não, senhor, eu não vendo livros. A conversa morre. Taxistas curitibanos são muito curiosos. Eles não suportam não saber. Então eles querem saber o que eu faço com os livros, né? Aí ele volta, pergunta novamente e diz: mas então, o que o senhor faz com esses livros, né? Aí de uma vez só eu digo a ele: eu sou professor. E ele responde no mesmo tom: ó, coitado. E em seguida me traz uma lista de desgraças, né? Minha mulher é professora numa escola não sei aonde, o salário é uma porcaria, ela tem uma pedagoga que é um demônio, os alunos não têm, né? Mas não sei quanto, os meninos não têm limite. Todo mundo adora a palavra limite, né? Os meninos não têm limite. Os alunos no ensino médio são muito imaturos, o senhor não tem ideia o que é aquilo. Fiquei pensando: o que será maturidade, né? Uma vez eu fui a Ponta Grossa, no mestrado de educação, fazer uma palestra. E eu disse: olha, alguém tem que me buscar aqui, né? Aí uma senhora, professora de lá, me buscou.
E no caminho ela muito gentilmente foi conversando comigo e disse: o senhor pegue leve, o senhor acabou de voltar de um doutorado no exterior, mas os nossos alunos são muito imaturos, os do mestrado, né? Eles acabaram de sair da graduação e já entraram no mestrado, então muitos deles não têm vivência, você faça uma coisa mais leve, né? Falei, tá bom. Aí rapidamente fiz um flashback na minha cabeça e me lembrei que professores da educação infantil se queixam que as crianças são imaturas, está com fraldas, a chupeta, não sei o quê, né? Meu Deus, como as crianças são imaturas ainda, e etc. Professores do ensino básico reclamam da imaturidade, professores do ensino médio reclamam da imaturidade, professores que dão aula na universidade. Primeiro dia de aula da medicina, professora Sakiko, 82 anos, com seus passinhos nipônicos, chega lá na sala dos professores e diz: aluno muito imaturo, né? De tempo mais velho para medicina, muito novinho, né? Minhas alunas da terceira idade, durante 22 anos dei aula no curso da terceira idade. Próximo passo, vou virar aluno, né? Minhas alunas eram muito velhas, mas elas eram velhas para valer mesmo. Dona Nair tinha 100 anos, as baby tinham 90, 89, né? As mais novinhas. Aquela era uma turma que todos os professores desejariam. Vai lá pelo puro prazer de aprender, né? É a pré-escola do céu, né? Chega ali, vem encontrar amigos, vem dar risada, né? Tem um motivo para pintar o cabelo, né? É um pouco para lá. Só mulheres, os homens morrem antes, né? Então tem medo, né? Então tem bailão da terceira idade, é mulher com mulher, porque falta homem para dançar, né? Então nós nos cuidamos muito pouco. As mulheres têm um autocuidado muito melhor, no mundo inteiro. Mas então, diante da imaturidade, né? O que fazer? Aí vem uma lista de queixas. Aí eu pensei, acho que esse homem está meio equivocado. Professora de educação infantil está no supermercado e a criança está com a mãe e vê a professora e começa a gritar: mãe, 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 olha ali, mãe, que ela come, né? É um susto porque vê fora da sala de aula. Bem, nós também estamos pisando num terreno muito propício a conflitos. Isso se chama pós-modernidade, modernidade líquida ou hipermodernidade. Cada autor prefere uma denominação. Mas é um momento histórico em que nós vivemos. Segundo Gervilha, tempos de globalização, tem baleia azul na Rússia, chega no Brasil, né? As coisas boas e ruins vão para tudo quanto é lugar. Tempo do consumo, então é preciso sempre consumir para que o mercado gire. Não está tendo consumo, vamos liberar o FGTS para o povo consumir, né? Porque se não tiver consumo, o negócio não vai ficar bom. Ruptura de fronteiras, o mundo hoje é uma aldeia globalizada. Imediatismo, o que para a gestão é uma desgraceira, porque ninguém pensa médio e a longo prazo, querem para agora, tem que ser já, o nível de tolerância é mínimo, as pessoas não querem esperar. Flexibilidade, individualismo, primeiro eu, se sobrar tempo consigo, né? E por último, uma ampla liberdade individual, o bem-estar pessoal sacrificando o bem-estar dos demais. A gente vê as pessoas estacionadas em fila dupla. Eu moro perto de um colégio particular e o tempo inteiro o trânsito está muito ruim na hora de entrada e de saída. Os pais que levam meninos naquela escola se acham melhores do que as outras pessoas, param em filas triplas, numa avenida muito movimentada. E eu me pergunto que educação é esta, né? Que esses próprios pais, por que a escola não tem alguma forma de entrar no espaço da escola, deixar o menino lá dentro, façam uma fila ou venha mais cedo? Mas não, eu estou com pressa, eu tenho que correr para o meu trabalho, primeiro eu. E parece que o grande problema do trânsito é este. Recentemente eu estava dentro de um ônibus e abria e fechava o sinal e o ônibus não saía do lugar. Porque cada vez que fechava para nós, fazia uma fila de gente que não conseguia ultrapassar aquela via. Aí quando abria o sinal para nós, já não dava mais tempo.
e assim abria e fechava, abria, porque não estavam obedecendo uma regra que diz: ficou amarelo, pare, espera, né? Cada um queria atender a sua própria pressa. Então, tudo isso contribui para que a gente tenha um terreno muito fértil para conflitos. A maioria de nós queremos resolução imediata, todos queremos muito lazer. Um feriado prolongado, não se preocupe, vai ter muitos problemas de trânsito, porque todo mundo quer lazer ao mesmo tempo, e quando a gente pode, e todos podem na mesma época. Feriadão, Natal, Carnaval, etc. Tudo com o mínimo de esforço e o máximo de prazer. Se vai dar trabalho, não quero. Se vai ser um pouco mais difícil, não gosto. E a busca é incessante pela felicidade individual. O meu bem-estar, o do outro, né? Vamos ver. O próximo. Tudo isso, então, faz com que o conflito possa surgir. Algumas educadoras deram essa definição de conflito, que ele emerge em toda situação social em que se compartilham espaços, se compartilham atividades, normas e sistemas de poder. E a escola obrigatória é um desses lugares. Na escola a gente compartilha poder, a gente compartilha espaço, e como a pessoa é obrigada a estar lá, a gente acaba às vezes tendo um terreno muito fértil para conflitos. Próximo. Galvão, pesquisadora da USP, também nos diz que o conflito é necessário à vida, é inerente e construtivo, tanto da vida psíquica como da vida social. A ausência de conflito significa apatia, significa submissão e, no limite, a morte. Então, onde está todo mundo morto, não tem conflito, né? Estão brigando lá na Síria, vai o Donald Trump e mata todo mundo, pronto, acabou o conflito, né? Quer dizer, o conflito no seu limite, ele significa a impossibilidade. O próximo. Violentos podem ser os meios para poder resolver esses conflitos. Porém, né, se você tem uma sociedade sem conflitos, é uma sociedade totalitária. Caro gestor, se você se dispôs a esta função, se prepare para a guerra. Gerir pessoas é gerir conflitos. Às vezes é uma coisa mínima. Nós vamos ver daqui a pouco que o conflito nem sempre está numa coisa objetiva, numa tarefa. Às vezes está na razão dos afetos. Eu me lembro quando você era vice-prefeito, aquele desaforo que tu me fez, né? Agora você vai pagar por isso. Então as vinganças guardadas, os ódios pessoais, e inclusive alguns até de natureza inconsciente. Quem de vocês já não olhou para uma pessoa e pensou: meu santo não bateu com o seu, não gostei de você, né? Alguma coisa dessa pessoa me incomoda, eu não sei definir o que é, mas eu sei que eu não gosto dela, né? Não quero ficar junto com ela. Então nem sempre a gente tem clareza e objetividade. O próximo. Numa pesquisa tentando compreender as melhores estratégias de análise de conflito, Flávia Schilling, pesquisadora da educação da USP, diz que como é que a gente pode construir um lugar de autoridade de forma a mediar conflitos. Ou seja, quem é que é autoridade nesse lugar? No cotidiano das escolas parece que ocorre exatamente o contrário. A autoridade que poderia ser delegada aos educadores tem sido terceirizada e amplificada. De que forma? O próximo. Atualmente criminalizam-se as condutas que antes eram indiferentes à grande lei. Não importa o que aconteça na escola, nós vamos chamar a polícia, o Ministério Público, a Justiça. Nos falta uma delegação para que nós próprios possamos administrar e resolver com a autoridade que nos é delegada. O Judiciário e o Ministério Público, antes essas condutas eram tratadas pela mediação da autoridade escolar. O conceito de autoridade escolar parece estar em xeque, não só do diretor com o professor, não só do professor com o aluno, mas em qualquer situação que envolva autoridade. A palavra autoridade está em desgraça, está em desuso. As pessoas não querem saber de autoridade. Já vamos ver o que a Hannah Arendt pensou sobre isso. O próximo. As diferenças individuais podem ser consideradas intrinsecamente desejáveis e valiosas,
ressaltando que as mais leves até as mais profundas situações de conflito são componentes inevitáveis da vida grupal. Viver em grupo é estar exposto a conflito. Mesmo quando você ama uma pessoa, né, você vive junto com ela, você diz: quem é que olha molhado em cima da cama? De onde é que choveu essa cueca? Não sei o que, não sei quanto, né? Então, só amor que a gente suporta e tolera, e às vezes de forma equivocada. Os livros de terapia de família, quase todos eles têm um exemplo. Um casal feliz estava fazendo 50 anos de casamento. Fazia um pão em casa, que é muito saudável. O marido sempre pegava o pão, cortava o primeiro pedaço e oferecia para a esposa. No dia que estavam fazendo 50 anos, quando ele cortou o pão, ela disse: por favor, não me dê a primeira parte do pão, porque eu odeio. É duro, é seco, eu detesto. 50 anos depois, né? Ele disse a ela: puxa vida, por que você não me disse antes? É a parte que eu mais gosto, por isso eu ofereço a você, né? Um padre foi ao Jô Soares e disse: se você quer ser feliz, não se case. Mas, se você quiser ser feliz e fazer alguém feliz, então se case, né? Ou seja, se você não parte da ideia de compartilhar, as coisas podem não ir muito bem, na vida pessoal e na vida profissional. O próximo. O conflito em si, só o conflito, ele não é patológico, nem destrutivo, nem indesejado. Porém, quando ele é disfuncional, dependendo da intensidade, do estágio, do contexto, e especialmente a forma como ele é tratado. Então, como é que a gente maneja o conflito? Conflitos existirão. Qual é a sua ferramenta? Como é que você pode tratar disso? O conflito funcional ocorre quando os interesses da organização são atendidos. Ou seja, mesmo tendo disputa, desacordo, as aulas estão acontecendo, os alunos estão aprendendo, a escola está fazendo a sua função. Então, esse conflito discorda do método pedagógico ou contraindica o material que foi adotado, mas a escola está cumprindo a sua função. Então, não temos grandes problemas com esse conflito. O próximo. O conflito disfuncional acontece quando a disputa ou o desacordo prejudicam a organização. Eu não gosto desse diretor, eu vou faltar, eu vou tirar um monte de atestado, eu vou faltar de novo, eu e minha coleguinha, mais a minha outra coleguinha, mais a outra também vamos faltar, né? E isso é uma dificuldade, porque os alunos estão lá querendo aula e precisam, tem um currículo a ser cumprido, a família espera que a escola cuide, e tudo isso que envolve. Eu tive duas diretoras, uma que é o paradigma do demônio, pensa numa mulher má, né? E a outra maravilhosa, adequada, excelente. Vamos começar pela boa, né? Esta maravilhosa, posso dizer o nome. Quando as coisas vão bem, você pode falar o nome, né? Essa senhora se chama Roseli Auer. Ela foi minha diretora na faculdade Tuiuti, atual Universidade Tuiuti. Uns 10 anos ela foi minha chefe. Quando ela foi ser diretora da faculdade evangélica, ela me convidou para trabalhar lá. Voltei, ficamos mais alguns anos juntos. E pensem numa pessoa sábia, postura, tom de voz, elegância, delicadeza com as palavras. Ela era tão amada pelos seus coordenados que nós dizíamos: puta merda, a Roseli, quando dá uma mijada na gente, é uma mijada perfumada. De tão boa que ela é, né? A outra, aquela demoníaca que eu não posso falar o nome, né? Porque dá processo, né? Essa outra, se eu telefonasse lá e dissesse: professora, acordei muito gripado, estou muito mal, acho que eu vou morrer. Não falte. Venha. O bom ator morre em cena. A universidade agora tem uma pilha assim de processos, assédio moral. O bispo tem que fazer um empréstimo para PUC para pagar tanta coisa, né? As pessoas procuram a justiça. A gente não pode maltratar bicho que dirá a gente, né? Não pode.
quem é gestor tem que ir para casa e chutar o sofá, né? Mas com o seu colega, com o cidadão, você não pode falar o que tem vontade, muito menos o que não pensa, né? Quando a palavra cai da sua boca, Deus não pega de volta. O próximo. Esse autor também, ele vai dividir, né? Ele vai dizer que quando a gente fica brincando o tempo inteiro, a gente desperdiça tempo, fica planejando como fazer tudo, o outro, fica mandando e-mail, xingando, né? Desejando má sorte e etc. O próximo. Ele dividiu os conflitos em dois tipos. O conflito tipo C, que tem a ver com o mundo cognitivo, com o mundo da razão, com o mundo do pensamento. E regra geral, nesse tipo de conflito, tem um objeto particular, tem um fenômeno específico, e que a gente tenta resolver. Será que deve separar a hora do intervalo dos menores dos maiores? Será que temos que ter uma semana de prova? Não tem? Sei lá o quê, né? As pessoas divergem, mas tem um fenômeno, tem um objeto. E o próximo? Quando o conflito é do tipo A, tem a ver com afeto. Não tem um objeto, não tem um dado. Eu só sei que eu não gosto, mas eu não sei porquê. Eu começo a perseguir o outro, faço assédio moral, tenho vingança, e de nós sai aquele nosso lado que vive na sombra, né? Aqui nem a gente sabe que é capaz de se vingar neste nível. Ou pensa, vingança é um prato para comer frio, né? Não quer vir no sábado colaborar nessa atividade, deixa quando precisar, né? Vou anotar aqui no caderninho das mágoas, né? A vantagem de você ser negro é que o seu chefe não pode te botar na lista negra, né? Nunca mais vai te achar, né? Então, ninguém me põe na lista negra porque não vai me perder, né? Não vai me achar de novo. O próximo, no conflito tipo A, que tem a ver com afeto, tem a ver com sentimentos, com emoções, a eficácia do grupo fica prejudicada. A gente cria barreiras para impedir os processos construtivos. Esse tipo de conflito leva ao cinismo, à desconfiança, porque a raiva é dirigida aos indivíduos e eles culpam uns aos outros pelos seus erros. O professor bota a culpa no aluno, o diretor bota a culpa no professor, o diretor bota a culpa na secretaria, no núcleo. Alguém vai pagar por isso, mas não sou eu, né? Quer dizer, eu não assumo a minha responsabilidade nisto. Obrigado. Parece, né, que o Santo Papa João Paulo II foi um homem muito inteligente. Tão inteligente que virou santo, né? Então, a fé produz obras muito boas. Este senhor uma vez escreveu: convém aos católicos que não leiam o horóscopo. Por que ele disse isso? Porque quando você não assume a responsabilidade, você pode atribuir ao outro. Então você diz: eu não queria ser assim, mas eu sou do signo tal. Você queria que eu fosse de que jeito? Eu posso nascer de novo? Não posso. Eu posso ir no cartório e dizer: moço, eu cansei desse signo, me bota virgem de novo aí, por favor, né? Talvez não dê certo, né? Então o Papa disse: você é responsável pelos seus gestos, pelos seus atos, para o bem ou para o mal. Você é responsável. O locus de controle da sua vida está em você. Você faz escolhas. Não é para os cristãos lerem o horóscopo. Mas eu sou uma pessoa que sinto muito calor. Eu vim morar em Curitiba por causa do tempo, porque eu gosto de tempo frio, eu não gosto tanto de calor intenso. Pensei, eu não posso ir para o inferno, né? A quantidade de calor que eu vou passar lá. E ainda, o cheiro de enxofre. E o pior, conviver na eternidade com gente que eu odeio, não vai dar certo, né? Porque aqueles todos vão estar lá, seguramente. Então, eu não posso ler o horóscopo. O Papa falou para não ler, não quero para o inferno, eu não leio. Mas na sala dos professores da minha escola onde eu trabalho, atualmente as faculdades chamam escolas, nessa minha escola tem um funcionário que trabalha lá há mais de 30 anos. E eu me dou muito com ele. Eu chego lá e digo: sou fulano, por favor, leia meu horóscopo aí. O Papa não falou que não podia ouvir, né? Ele falou que não podia ler, né? Eu não leio, mas eu escuto, né?
quando o horóscopo é bom, eu falo, uau, os astros não mentem. Quando tem uma coisa estúpida lá, eu digo, quem acredita nessa besteira? Então nós estamos falando disso, locus de controle. Assuma a sua responsabilidade, diga, fui eu me enganei, desculpe, né? Eu não prestei a devida atenção, eu me equivoquei. Pessoas podem cometer equívocos. Vamos ver como a gente arruma. O próximo. As pessoas tendem a reagir de formas distintas em situações idênticas de conflito. E a professora Maria Alice Lemes diz que tem 3 modalidades de resolução de conflito: agressiva, submissa e assertiva. Os livros de psicologia que tratam de habilidades sociais trazem sempre o mesmo exemplo. Uma pessoa vai a um restaurante e diz, por favor, eu quero um bife bem passado. O garçom desatento demora e traz lá uma carne mal passada. Hoje a gente poderia dizer, que bom que não trouxe de papel, né? Trouxe uma carne mal passada. As pessoas têm 3 possibilidades de reações. A primeira é agressiva. O senhor não tem mãe, não? Como é que pode fazer essa porcaria? O senhor acha que eu sou vampiro? Tira isso daqui antes que eu te dê um tiro. Extremamente agressivo. Você pode ser submisso. Você vê que o restaurante é chique, você não quer fazer uma figura feia, você come aquela porcaria, vai para casa, vomita, tem dor de barriga, tem diarreia, né? Tudo que você tiver direito. Odeia aquele restaurante e nunca mais volta lá. O garçom vai continuar fazendo o mesmo erro. A sua omissão sempre tem um preço no mundo. E a terceira, que seria ser assertivo. É tão fácil olhar para o garçom num tom de voz firme e adequado e dizer: desculpe, esta carne não está como eu gostaria. O senhor pode passar um pouco mais? Tão simples, porque nós fazemos isso, temos medo da vingança, ele pode cuspir no bife, né? Atenção, se ele cuspir na ida, não tem o menor problema. Os professores de microbiologia me disseram que quando bate na chapa mata os bichos tudo, né? Então volta um bife zerinho. O problema é se ele cuspir na volta, né? Aí você tem 2 possibilidades. A primeira é comer, né? A segunda é olhar bem, observar que tem alguma coisa a mais do que você não pediu e dizer: o senhor se afaste dessa mesa. Eu acabei de ficar vegetariano, vou comer só salada, mas eu vou pagar tudo, viu? Dá licença, né? Para ele atingir a sua salada também. Então já está resolvido ali. Mas em última hipótese, você comer um bife cuspido, você não vai morrer. Porque as pessoas saem à noite, beijam, bêbadas das outras pessoas e não morrem. O Carnaval de Salvador tem lá, né, um ranking para ver quantas pessoas beijam, não sei em quanto tempo. Eles não morrem por causa disso. É que nós temos medo, não é da nossa cultura fazer valer os nossos direitos. Eu tenho uma passagem muito rapidinha, porque o nosso tempo é curto, mas eu, quando deixei a Universidade do UT, eu fiquei lá 17 anos, recebi um bom dinheiro. Fui na Caixa Econômica retirar meu FGTS. A moça muito agradável, muito simpática, me convenceu a comprar lá um produto que eu não queria. Mas eu comprei porque ela era tão simpática, ela tinha que vender, mas que tinha metas a alcançar. Falei, tá bom, vou comprar esse negócio. Fiz uma viagem. Quando eu voltei, meu Deus, como eu estou pobre, cadê meu dinheiro? Vou lá recuperar esse que eu comprei, esse título que eu não quero. Título de capitalização. Fui lá e falei, moça, mudei de ideia, não quero mais, quero meu dinheiro de volta. Ela falou, é muito simples, tem esse número de telefone, o senhor ligue e peça, né? Já não gostei. Aí telefonei no 0800, não sei quanto, ocupado. No dia seguinte, ocupado. No outro dia levantei, 5 para as 8, eu comecei a ligar. 8 horas em ponto atenderam. Falei, pois é, eu comprei esse título, não quero mais, quero meu dinheiro de volta. Aí a pessoa disse, o senhor tem que, o nome da sua tia, da sua avó, da sua vizinha, CPF, não sei o que. Sabia tudo, tinha todos os papéis, número do contrato e etc. Daqui a 3 dias úteis, o senhor pode ir na agência, lá vai estar disponível o seu dinheiro. 4 dias úteis, na hora do almoço, que é sempre tão apertado, corri lá, não chegou ainda. 5º dia útil, 6º dia útil, 7º dia útil, 10º dia útil, paciência acabou, né? Entrei lá de novo na fila e falei para a moça, olha,
você está vivendo aqui todos os dias, né? Daqui a pouco eu vou passar fome, porque o dinheiro acabou, o meu dinheiro está aí, você não quer me devolver. Amanhã, ao meio-dia, eu vou estar aqui. Eu vou chamar a imprensa, eu vou tirar toda a roupa e vou tacar fogo no corpo, no seu, não no meu, né? No dia seguinte, quando eu entrei lá, não sei por que as pessoas têm tanto medo de ver a coisa preta. Chegou! Venha! Né? Nem ameacei tirar a roupa, ela já chamou lá. Ela precisa de sofrer tudo isso. É um absurdo. Então, fazer valer os nossos direitos na cultura latina não é tão fácil, não é tão simples. O outro pensa que está te fazendo uma gentileza, quando ele tem que fazer o que é obrigação dele. Então, por isso que a gente às vezes é agressivo, às vezes submisso, e o ideal é ser assertivo. Tom de voz firme, adequado, educado, mas firme. Pensem na sua escola, aquela professora que não tem muita autoridade, que fala pro menino, Joãozinho, você vai... Todo mundo já caiu do lado de lá, né? Falta um tônus de voz. Quem que essa professora precisa disso? As escolas de formação de professores deveriam nos ajudar um pouco mais de que numa situação onde você está empoderado, o seu olhar não é gritar. Na Bíblia não está escrito Jesus gritava com autoridade, né? E Jesus falava com autoridade. Então é um conjunto, postura, tom de voz, nada de ficar ameaçando, fala e cumpre. Rapidamente eles aprendem as regras do jogo. Não tem criança, adolescente que não aprenda as regras do jogo. Botem eles para jogar futebol. Veja se todos não cumprem as regras. Interessa, as regras são claras e são objetivas. Botou a mão na bola, é pênalti. Fez não sei o que, para fora. Não pode deixar a bola sair fora da linha do campo. Ué, eles compreendem regras e podem seguir quando elas são claras, objetivas e a consequência está antecipadamente posta para os envolvidos. O próximo. Todo grupo poderá ter algum tipo de dificuldade. Este senhor, cujo nome para mim é impronunciável, né? Talvez os alemães presentes aqui, né, possam me ajudar. Esse senhor, ele é professor da Universidade de Chicago, da Cátedra Joseph Fischer, e ele tem esse nome. Eu botei um apelido nele. Vocês podem chamar como quiserem. Eu o chamo de Csikszentmihalyi. Mas não sei como é que fala isso, viu? Não sei se ele atenderia se eu na rua gritasse Csikszentmihalyi. Não sei se ele ia olhar para trás, né? Mas enfim, eu botei esse apelido nele. E ele diz: não podemos esperar que alguém nos ajude a viver. Precisamos fazer isso por conta própria. Ou seja, saber e não fazer é ainda não saber. Ou você sabe ou você não sabe. Aqui antes que eu não sei cozinhar. Sou uma pessoa totalmente desprovida de dotes culinários. E lavar louça, então, nem me ocorre essa possibilidade, né? Mas eu tinha um casal de amigos que vinham na minha casa sempre jantar aos sábados. E eu dava truque nos compadres. Eu comprava a comida pronta e quando eles chegavam, eu passava a comida das embalagens para as travessas. E eles já viam sempre a comida pronta. E elogiavam e gostavam. Eles nunca me perguntaram: foi você que fez? Nunca. E eu também nunca disse: não fui eu, né? Então, quando pergunta, tu não fala, a gente vivia bem. Até o dia em que eu pensei: deve ter algum prazer em você cozinhar alguma coisa para quem você gosta. Mas eu não sei cozinhar nada. O que eu vou fazer? Vou começar pela sobremesa, deve ser o mais fácil. A sobremesa que eu mais gostava na época era pudim de leite condensado. Como eu sou uma pessoa alfabetizada, eu li lá na lata que está escrito 3 ovos, uma lata de leite comum, uma lata de leite condensado. Coisa mais simples do mundo, para quem sabe. Para quem não fez, não sabe fazer ainda. Então, quando eu me decidi por fazer o pudim de leite condensado, a primeira coisa, me atirei naquele território sagrado chamado cozinha. Onde localizar o liquidificador
liquidificador. Abre um armário, não é. Abriu, tem panela, outro tem não sei o que. Finalmente achei uma caixa, botei para fora, estava escrito batedeira. Não é você, pode voltar, né? Aí finalmente achei o liquidificador. Problema número 2, gravíssimo. Como abrir o ovo? Eu não como ovo frito, cozido ou assado. Peguei uma faca e com as costas da faca fiquei fazendo pontilhando o ovo. Gente que tem mais de 50 anos acredita que os ovos possam ser galados. Então eu, para ver se não tinha pintinho dentro do ovo, abri primeiro num prato para depois passar para o liquidificador. Mas deu muito trabalho. Pensei, mamãe, como mamãe fazia, era tão simples. Batia o ovo na beira da pia e abria na frigideira. Quando eu bati na beira da pia, foi ovo dentro do sapato, para tudo quanto era lugar. Perdi aquele, né? Falei, Clóvis, esse método é muito arrojado para você. Volte para o antigo, né? Voltei de novo, pontilha, abre 1, 2, 3 ovos, põe no liquidificador, uma lata de leite condensado, uma lata de leite comum, toca o telefone do meu escritório, fixo, velho, só parentes têm esse número, e só ligam quando morre alguém. Eu pensei, será que tia Luizinha morreu, né? A mais velha da fila, puxando a fila, agora é ela. Corri lá para atender o telefone. Engano, desculpa, né? Volto para continuar a fazer o pudim. Quando eu cheguei lá, olhei para o liquidificador e pensei, mas tem tão pouca coisa aqui. Eu acho que eu não botei o leite comum ainda. Errei a receita por problema de memória. Por isso, não confie sempre na sua memória. Anote. Escrever, preservar a memória. Aí eu, confiei na memória, me enganei, botei mais uma lata de leite comum. Bate, tem que colocar para assar. Mas não é assim, coloca para assar. Isso é quem sabe. Lá está escrito, coloque para assar uma forma caramelizada. E agora, não tenho caramelo, onde é que eu vou tirar o caramelo? Fui naquele paraíso que tudo tem, chamado Google, né? Como fazer caramelo para pudim. A primeira receita que tem lá está errada. Imprimi aquela, volto para a cozinha, para o meu laboratório de cocção, né? E quando chego ali, diz assim, coloque 2/3 de uma xícara de açúcar no fogo, espere derreter e acrescente a mesma medida de água. Com um pequeno detalhe, esqueceram de escrever água quente. Eu coloquei água fria. Virou um caramelo só gigante, né? Aí com o garfo fiquei apertando até o troço derreter. Olha que empenho. Aí coloco lá na forma, ponho o pudim na forma. Cozinhar em banho-maria. Agora que eu estou frito mesmo, né? Interponei para a vizinha do andar de baixo, uma fofoqueira que tudo sabe. Falei, dona fulana, professor, está em casa, sabe da tarde? Estou, né? Sabe o que é? Estou fazendo um produto aqui na minha casa, um produto, e que diz que é para fazer em banho-maria. Como é que eu faço? Ela disse, é muito simples, põe na água. Eu falei, na água? Mas não vai estragar o troço. A forma que é para pôr na água. A escritora francesa Simone de Beauvoir tem uma frase maravilhosa. Ela diz, custa-me acreditar que o que é óbvio para mim não seja para todos. E não é. Para mim, naquele momento, não era. Aí eu coloquei na forma, coloquei para assar. 40 minutos, líquido. 50 minutos, líquido. 1 hora líquido, 1 hora e 10 líquido. Eu pensei, meu Deus, que dobrei a quantidade de leite. Vão chegar aqui os compadres e o troço está líquido, né? O que eu vou fazer? Olhei para aquele negócio maravilhoso chamado congelador. Olhei para lá que você vai. Tudo que vai lá fica tudo, né? Botei umas forminhas e coloquei no congelador. Quando eles chegaram, eu servi um delicioso creme. Gente, coisa que leva ovo, leite condensado e cozinha mais de 1 hora, uma beleza, né? Eles adoraram. Minha comadre, descendente direta de Eva, a curiosa, né? Perguntou, que delícia, pode dar a receita? Claro que não, receita de família. 3 anos depois, ela um dia me perguntou, você não vai mais fazer aquele creme? Você fez uma vez? Eu falei, pois é, agora aprendi a fazer pudim. Tudo
eu sei, mas eu não fiz, você não sabe. Só depois que você faz, que você viveu aquela experiência, você está autorizado a dizer: eu sou um gestor, eu sei como fazer, eu já sei como administrar isso dessa forma, daquele jeito vai funcionar, desse outro talvez não funcione, e assim por diante. O próximo. Portanto, o núcleo da nossa conversa aqui é o conflito. Todos nós temos conflitos o tempo inteiro. Ir ou não ir? Fazer ou não fazer? Ir ou não ir no bar do alemão? Fazer ou não fazer compras? Né? Falar ou não falar? Né? Comprar ou não comprar? Gente, não precisa de sapato, mas olha, isso está me gritando, né? Está escrito aqui, meu Deus, liquidação, está por 1/10 do preço. Em Cascavel esse sapato custa muito mais caro, vou comprar, né? E aí cheguei em casa e disse: pois é, eu pensei, ou eu compro ou eu morro. Como não morri, comprei, né? Como vou pagar, não sei, né? Até aqui o sapato. Casar ou não casar, né? Decisões da vida. Próximo. E na escola? Os conflitos não são tanto intrapessoal, são mais nas relações interpessoais. Tem muitos arranjos possíveis. Aluno com aluno, aluno com professor, professor com professor, diretor com aluno, família com diretor, inspetor, caso exista essa figura na sua escola, com o diretor ou com o professor, inspetor, com aluno. Você pode fazer vários arranjos, ou seja, onde dois humanos se encontram, podem estar reunidos em meu nome e no nome do outro, né? Porque não sabe. O próximo. O conflito, ele funciona verdadeiramente para que haja mudança. Se não tivesse havido conflito, até hoje as mulheres não teriam ido à escola. Se não tivesse havido conflito, até hoje os escravos continuariam escravos, e assim sucessivamente. É preciso conflito para mudança, seja nas pessoas, seja no grupo, seja na sociedade. O próximo. Nós falamos em conflito, depende também da estrutura do conflito. Por exemplo, relacionamento versus tarefa. O conflito está no relacionamento ou na atividade que tem que ser feita? O conflito é de natureza emocional ou intelectual, que é o A versus o C. O conflito, ele está instaurado de uma maneira que é: a gente vai cooperar ou vai ter um vencido e um perdedor. Nelson Mandela, quando retomou a África do Sul, disse: nós não podemos ter uma política de ganha-perde, porque se isso acontecer, nós vamos voltar ao estágio de guerra. Nós temos que encontrar uma maneira de perdoar os erros do passado e começar a contar daqui para frente, porque senão isso não vai levar a lugar nenhum. O próximo. Quais são as fontes e antecedentes de conflitos? As mudanças que são percebidas de maneira adversa. E eu vou sair no prejuízo, essa aula não me convém, esse dia eu não quero, eu vou ter que sair de outro lugar, isso não vai dar certo. Diferenciação entre linha e staff. A coordenação, a gestão tem muito claro, mas os colaboradores não têm. Eles não estão compreendendo o porquê desse processo, o porquê dessa proposta. Existe ali uma divergência. Assédio, seja de natureza sexual, e a gente assedia sexualmente as pessoas de muitas formas. Não é apenas fazendo uma cantada barata. É fazendo um comentário sobre o corpo da pessoa, e às vezes tem até um tom irônico, às vezes tem um tom de brincadeira. Eu às vezes encontro pessoas deselegantes que me dizem: meu Deus, como você está gordo. Eu falo: estou mesmo. Você lembra quando eu era pobre, como eu era magro, né? Agora, novos tempos, né? Tempos de prosperidade, né? Novos tempos. O trabalho competitivo e algumas vezes também problemas familiares. Todos nós podemos ter uma pessoa com uma doença crônica, uma pessoa em fase terminal, um dependente químico grave. Então tudo isso pode ser fonte de conflitos. O próximo. O temperamento. A palavra temperamento vem da sua raiz tempero. Tem gente que é azeda, tem gente que é doce.
Tem gente que é suave, tem gente que é salgada. Cada pessoa tem um temperamento. O temperamento também está ligado à etnia. A maioria dos italianos são intensos, são expansivos. Você pensa que é uma briga, mas é só uma conversa, né? Me boa polenta e dá risada e fala não sei o que. É só uma festa, não tem nada, ninguém está matando ninguém, né? São intensos. Eu tive vizinhos japoneses, eles se matavam sem gritar. Tipo, morreu, né? Era um silêncio naquela casa. Quando entrávamos no elevador, as criancinhas não abriam o bico, né? Olhava para a mãe fazia uma carinha para eles nem se mexiam, ficavam congelados, né? Tem a ver com a cultura, tem a ver com a origem. Se você no exterior vê um grupo de brasileiros, é um grupo de gente ruidosa, irritantemente feliz, né? Ah, que bom, né? Não sei o quê, você viu o preço daquilo, né? Pensa que está na sala da sua própria casa, né? Então, alegres, divertidos, tem a ver com a nossa cultura, com o nosso jeito de ser. Personalidade, isso é um terreno muito complicado. Em 1960, Alport encontrou 200 definições de personalidade. A gente não tem um acordo sobre o que é personalidade, mas o jeitão mais próximo é dizer personalidade, vírgula, segundo fulano de tal, significa tal coisa. Você diz qual é o sentido que você está usando. E mais no senso comum, a palavra personalidade tem a ver com o grego, com a ideia de persona, de máscara. A máscara que você usa e que é um padrão, que é mais ou menos mantido, aprendido na infância e que nos acompanha ao longo da vida. Outra fonte de conflito podem ser os gestores intermediários. Como a pessoa interpreta a orientação. Às vezes o diretor, o chefe do núcleo diz, eu prefiro que não faça isso. A pessoa vai lá e faz. Você disse que preferia, você não falou que não podia, né? Preferir é uma coisa, não poder é outra. A abordagem, a comunicação, muitas vezes está na origem dos conflitos. Eu trabalhei 10 anos com crianças com câncer no Hospital Pequeno Príncipe. Muitas vezes, o que acontecia lá? Conflito da enfermeira, da auxiliar de enfermagem, da técnica de enfermagem com a criança. Porque 7 horas da manhã é hora do banho. Frio, calor, chuva ou faça sol. Está na hora do banho. Aí o que acontecia? A profissional de enfermagem dizia para o menino, você quer tomar banho agora? O menino dizia, não. Mas essa possibilidade não existe, então para que oferecer? Né? Devia dizer, você vai tomar banho agora. Você quer tirar sua roupa sozinho ou você quer ajuda? Porque tomar banho você vai, né? Ou você vai, você vai, você vai. Então, não tem por que perguntar se quer, já que se ele disser não, vai ter um problema. E às vezes nós somos delicados em excesso. Nos falta um pouco de objetividade naquilo que deve, tem que ser feito. É preto, é branco, é azul, é amarelo, pronto. Né? Não diga palavras que deem margem a interpretações variadas. Falta de objetividade de parâmetros e problemas de comunicação. O próximo? Bem, mas conflito tem saída, gente, pode ser resolvido, né? Eu contei aqui para os seus colegas que quando criança eu andava na rua com a minha mãe e o meu irmão, minha mãe professora primária, nós encontrávamos as amigas de mamãe, mulheres muito ruidosas, barulhentas, né? Elas olhavam para o meu irmão e diziam, meu Deus, que menino lindo! E olhava para mim e não sabia o que falar. Mamãe já me salvava. Clóvis vai tão bem na escola. Feinho, mas esperto, né? Qual é a motivação que você tem para administrar esse conflito para nele se meter? Segundo, resiliência. Que não vai ser vítima, não vai ser um frouxo, um bundão. Ai, todos são contra mim, eu vou desistir. Não, você vai lá e você vai enfrentar. O menino, sei lá, né? A mãe diz, Pedrinho, levanta, você vai perder a hora de ir para a escola. Pedrinho, levanta, você vai perder a hora, Pedrinho. E o Pedrinho não quer ir para a escola. Aí a mãe diz, Pedrinho, você tem que ir para a escola. Finalmente ele responde, mãe, eu odeio aqueles meninos da escola. Pedrinho, você tem que ir para a escola. Pedrinho,
você tem 40 anos e você é o diretor daquela escola. Pá, né? Então, parece que qual é a nossa competência de suportar algumas coisas que não são boas. Elas fazem parte da vida. Nem tudo é bom o tempo inteiro. Algumas coisas não serão tão boas. A gente pelo menos tentou, né? É melhor tentar do que não ter tentado. Além da resiliência, habilidades sociais. É um conjunto de competência interpessoal. Aí eu quero te contar uma coisa, você não disse que fui eu que contei, então não me conte. Porque eu não sei guardar segredo, e se você vem falar mal da sua colega, eu vou ter que chamá-la e dizer que foi você que disse. Então eu vou chamá-la então aqui na sua presença, e você então diga na frente dela, né? E não você acolher, ficar nutrindo fofoca e disse-me disse, que isso não vai para frente. Autoestima, eu amo este tema. Autoestima vem, os seus primeiros estudos são de 1870. William James publicou o primeiro estudo de autoestima em 1870. E até os dias de hoje tem milhares de coisas publicadas sobre autoestima. Autoestima é você levantar de manhã, olhar no espelho e dizer: meu Deus, minha nova versão é ótima. Uau, né? Cada dia o tempo só me faz bem. Detesto minha foto na carteira de identidade, né? Olha agora como estou bem. Uau, me aguardem amanhã minha versão mais nova ainda. É igual a internet, né? Cada vez uma versão melhor, né? Com melhor competência. Na África tem um ditado que diz: quando morre um homem velho, queimou-se uma biblioteca. Viver é aprender todos os dias. E tem uma sabedoria que não está escrita nos livros. É da vida vivida. De cada dia, do cotidiano, que a gente não aprende pelo outro, somente você mesmo vivendo. A autoestima é responder honestamente a pergunta: eu gosto de mim? Eu estou satisfeito com a pessoa que eu sou? Será que eu estou vivendo a vida que eu queria, que eu escolhi? Se eu tivesse que viver novamente, eu viveria a mesma vida? Se houver tempo no final, contarei uma pequena historinha para vocês. Satisfação e realização. É muito ruim trabalhar com gente infeliz. Tudo tem desculpa para não fazer, para atrasar, para não cumprir prazo. A melhor coisa do mundo é trabalhar com gente que gosta, com gente que está afim, com gente que está motivada, se sente satisfeita e realizada. O próximo. Mas o que são então as habilidades sociais no manejo de conflitos? Primeiro, a autoridade. Autoridade é postura, é conhecimento. Olha, você pode discordar, mas está na legislação. Você não tem direito a isso que você está pleiteando. Parágrafo tal, lei tal. Pronto, né? Você está preparado. Mesmo que a decisão não seja a mais simpática. O próximo, assertividade. Ser capaz de dizer sim e não e continuar se sentindo confortável. Então você tem uma parente lá que é uma folgada, vai na sua casa, sexta-feira à noite, leva lá uma penca de crianças e diz: olha, eu vou sair hoje, então eu trouxe os meninos para você tomar conta para mim, né? E se você disser: olha, desculpa, a gente não combinou isso, eu não me lembro, eu tenho um outro compromisso. Bem que me falaram que você era um traste, não posso contar nunca com você, é pós-graduação, é reunião em Curitiba, é não sei o quê. Então, como é que eu posso contar com você? E você sofre por isso? Não. Você deveria ser uma pessoa firme e dizer: talvez você tenha razão, mas hoje eu não posso ficar. Eu adoro as crianças, eu gosto delas. Você transfira esse seu compromisso para a próxima sexta-feira. Na próxima eu posso. Hoje eu já tenho outra coisa. E você ser firme, porque você educa o outro. Agora, se o outro bate pé, faz birra e você diz sim, perdeu a moral, perdeu a autoridade, porque vai rapidamente circular que você volta atrás. Por isso que juiz de futebol não pode voltar atrás, perde a moral. Você tem que ser firme na medida certa, mas ter muito claro quando você diz sim é sim e não é não. Próximo, comunicação. Tem livros e livros sobre isso, comunicação do gestor. A comunicação tem que ser clara, objetiva, limpa. Se você vai comunicar uma crítica, faça no final do expediente, não no começo. Elogie em público, críticas em particular. O próximo,
Tenha bom humor. Gente bem-humorada é a melhor coisa do mundo. O humor é um tipo de inteligência sofisticada, de bom gosto. Gente mal-humorada ninguém pode. Esse domingo eu fui na missa de Páscoa, numa cidade chamada Volta Redonda. Eu tenho um irmão que mora lá. Quando eu cheguei lá, fomos na missa, 7h30 da madrugada, que eu já pensei, para que se faz uma missa tão cedo, né? Aí tem que levantar 6h30 para tomar banho, para não sei o quê. 7h30, gente, as pessoas trabalham a semana inteira. Tudo bem, a missa é 7h30. Aí fomos lá na missa. Quando acaba a missa, ao invés do padre dar uma palavra boa para as pessoas, né? Dá um pito na população que está lá. Ontem teve não sei o que aqui na igreja, até a catequista não veio, não sei quem. Ah, muito infeliz, não foi uma boa ideia, né? Ele podia ter feito uma coisa mais leve, chamado os catequistas lá no cantinho e ter falado baixinho com eles. O que aconteceu ontem? Por que vocês não vieram? Vocês esqueceram, né? Vigília, sei lá o que era. Mas a maneira como ele se dirigiu à população como um todo, eu que nem estava na cidade, fiquei com vergonha, né? Vocês que eles vão olhar para mim e falar, olha lá o preguiçoso, ficou vendo a novela nova, não veio, né? Então é muito ruim quando você faz essas coisas desta forma. O próximo, justiça. Aqui a gente tem o Triângulo das Bermudas. A justiça pedagógica não é a justiça civil. Isso cria para nós um problema. Por exemplo, no curso de enfermagem passei um trabalho, passei entregue no dia X. Quando chegou no dia, ninguém fez o trabalho, só uma moça fez o trabalho. E eu então, isso lá nos anos 90, eu disse, mas por que vocês não fizeram o trabalho? Professor, só tem um livro na biblioteca e o livro sumiu. Então a gente não conseguiu fazer. Mas por que vocês não pediram o meu? O meu, inclusive, está aqui comigo agora. Mas não tem problema, eu vou emprestar o meu livro para vocês. Vocês façam um xerox, que é o que a gente fazia na época, né? E eu dou mais um prazo de 15 dias, tá bom? Tá ótimo. Eu só vou entregar as notas lá no final do mês, não tem problema. Saí dali me sentindo o melhor professor do mundo. Quando eu estou no corredor, aquela única que fez o trabalho veio atrás de mim e disse, professor, o senhor acha que é justo? Eu me matei para conseguir fazer o trabalho e agora todo mundo vai ter a mesma nota que eu? Eu acho que você talvez tenha razão. Eu vou voltar lá depois do intervalo e vou dizer para os seus colegas, todos estão com 0, só a fulana está com 10 porque não quer se sentir prejudicada. Professor, não faça isso, eles vão me matar. Que matem a você, não a mim. Vocês entendem que do ponto de vista pedagógico eu tinha prazo. Cumprir prazo não era o mais importante naquele contexto, era a aprendizagem. Eu podia renegociar a regra, mas ela se sentia, não sei o quê. E até hoje eu penso, aposto que foi ela que escondeu o livro, para só ela ter a melhor nota, né? O próximo, felicidade. Ser feliz é uma escolha, é uma decisão. Clarice Lispector escreveu, as pessoas felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer da sua vida uma boa ocasião. Tenha outros interesses na sua vida, além da profissão. Cultive a sua fé no que for, não importa. Esse é um país democrático. Buda, Maomé, Javé, Espiritismo, não importa. Tenha alguma coisa na transcendência onde você possa grudar. Não quando as coisas vão bem, mas quando as coisas estão difíceis. Quando você está diante de um mistério, por exemplo, uma doença grave, a gente não sabe. O mistério nos ajuda, nos acalma, nos dá força em tempos muito difíceis. Nós falávamos, né, professor Léo, sobre o Colégio La Salle de Toledo. La Salle escreveu a seguinte frase: em tudo que me acontece, eu reconheço a vontade de Deus. Amo essa frase. Para mim é quase um mantra. Eu fui a Paris, quando cheguei lá no casamento, tinha uma greve. Não sei se vocês sabem, pobre quando viaja compra mala nova. Porque nunca tem mala, né? Quando vai viajar tem que comprar uma mala nova. Comprei uma mala chiquetésima, não sei quantas prestações, enchi de roupa velha e me pus para Paris. Quando cheguei lá no aeroporto, em função da greve, adivinhem qual foi a primeira mala que roubaram? A minha, né?
Você está rindo? Você não sabe porque que eu estou pelado em Paris, tá? Fiquei pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sei francês, para saber errar, gritar, vão me internar, levar para um hospício, nunca mais vou sair de lá, né? Homem de pouca fé. Lembre-se de São João Batista de La Salle. Em tudo que me acontece, eu reconheço a vontade de Deus. Se não cai uma folha de uma árvore, uma pena de um passarinho sem que Deus permita, e a mala era uma baita, e ele deixou sumir, claro, Deus está falando no meu ouvido: Clóvis Amorim, não seja brega, compre roupas novas em Paris. Quem sou eu? Quem sou eu para desobedecer a vontade divina, né? Peguei o cartão e passei furiosamente lá naquelas lojas, né? Aí eu pensei, agora como é que eu vou pagar, né? Segura na mão de Deus e vai, né? Cheguei aqui, taquei a companhia aérea na justiça. Até hoje, graças a Deus, a mala não apareceu. Paguei tudo, sobrou uns troquinhos, né? A fé move montanha. Então é muito bom quando você pode contar com a força, né? E se você não tem nenhum tipo de crença, também não tem problema, tenha um bom amigo. Amigo é uma revelação de Deus. Não importa como, né? Você tem um amigo, alguém que você confie. Um alguém. Não é sair fazendo fofoca da escola para todo mundo, né? É uma pessoa que você vai desabafar, que você vai conversar. O próximo, Fela Moscovici, vocês já viram várias vezes o nome dela, é talvez a nossa pesquisadora mais antiga da área de conflitos. Ela publicou um livro que se chama Desenvolvimento Interpessoal. É um livro maravilhoso, é um livro técnico, mas ele tem capítulos sobre motivação, sobre liderança, sobre conflitos, sobre convivência. É um livro muito interessante. Desenvolvimento Interpessoal, Fela Moscovici. Ela diz que os ambientes cooperativos promovem as melhores estratégias para o manejo de conflito. Então, se você tem boas habilidades sociais, criou um bom ambiente, os conflitos vão ser resolvidos de uma maneira também mais produtiva. O próximo. Como é que a gente faz o diagnóstico de um conflito? Primeiro, qual é a natureza das diferenças que está gerando o conflito? É poder? O que está por trás disso? Quais são os fatores que estão subjacentes, que não está explícito, mas está na sombra? Terceiro, qual é o estágio ou evolução desse conflito? Como tudo na vida, no começo é mais fácil, no final já é mais difícil. O próximo. No que diz respeito à natureza dos conflitos. Primeiro, aceitação ou rejeição de dados relevantes. Você acolhe ou rejeita isso? Segundo, quais são os objetivos que geraram este conflito? Terceiro, essas divergências que geraram conflito, elas são relacionadas a procedimentos, a estratégias, a métodos. Qual é a melhor forma de atingir os objetivos? O nosso projeto pedagógico é de comum acordo de todos os envolvidos. Todos estamos de acordo com essas metas, nós comungamos, nós compartilhamos. Eu sei que existe uma dificuldade enorme com contratação de pessoas, com falta de pessoas, mas é o que você tem para hoje. Com o que você tem, como é que você vai lidar e administrar? O próximo. Os fatores subjacentes que podem estar debaixo do conflito. Falta de informação, percepção inadequada. Todo mundo pode, em algum momento, ter uma percepção inadequada. Alguém dá um tchau, você responde. Só que não era para você, né? Era para outra pessoa. Uma percepção equivocada. Qualquer um pode se equivocar na percepção. Quando eu me mudei para Curitiba, 1980, estou caminhando na Rua 15 e uma mulher me gritou: macaco! O e-mail foi para minha conta, porque ela jamais me viu. É uma senhora que vende jogo do bicho. E ela continuou berrando e gritando lá: borboleta e jacaré, vai dar hoje! Mas o que eu fiz? Eu peguei para mim algo que não era para mim. Tá? Bem, dito isso, tem a ver com o papel social. O diretor, o gestor, o presidente, o prefeito, o bispo.
Tudo isso são papéis sociais. Qual é a liturgia do cargo? Como você precisa se comportar? O que é esperado de você? Como é que você dá conta disso? E o status social, né? Que também está diretamente relacionado. O próximo. Aqui nós temos os 5 estágios do conflito, vamos ver um por um. O próximo. Antecipação. Primeiros sintomas do conflito. Você volta de Curitiba lá na sua escola e vê que o tempo está meio cinza. Tem alguma coisa acontecendo por aqui, né? Você não sabe ainda muito bem o que é, mas tem ali algum sinal, algum sintoma de que estão tendo algum tipo de problema. Conscientização, que é a sensação das dificuldades, porém ainda não expressas. Não, realmente tem aqui alguma coisa acontecendo. Terceiro, discussão, que é o ponto de vista agora declarado. As pessoas se manifestam. Quarto, disputa aberta, quando as discussões tendem a antagonismos. Eu sou a favor e você é contra. O conflito aberto. Então, a última etapa de um conflito é quando ele já está em cima da mesa e todo mundo já sabe o que é. São posições definidas tendentes à radicalização. Esse povo aqui é a favor, esse povo aqui é contra. Vamos ver como mediar isso. O último estágio indica uma orientação de ganha-perde, ou no máximo, de acomodação por negociação e barganha. O sindicato dos professores conhecem muito bem isso, né? O que a gente põe em cima da mesa, o que a gente abre mão, o que a gente avança, o que a gente... Né? Esse é um jogo que nem todo mundo pode ganhar, nem todo mundo pode perder. Sempre vai ter ali que encontrar diálogo, e diálogo supõe que as duas partes possam ceder. O próximo. A responsabilidade maior da resolução de conflitos cabe ao líder. A maior, mas não a única, não exclusivamente. Cada membro que está envolvido no conflito é corresponsável. O próximo. Bem, num ataque de narcisismo, eu vou sugerir a vocês a leitura desse meu artigo próprio, com mais 2 colegas muito competentes, que é a professora Cirlei Filippac, foi gestora da PUC muitos anos, e a professora Catarina Moro, que é uma referência do MEC em Educação Infantil, e mais um aluno chamado Joaquim Cetim. Olha que falta de criatividade, né? Já nasceu com a rima pronta. Joaquim Cetim. Este senhor, né? Juntos nós escrevemos Liderança e Gestão Democrática na Educação Infantil. Vocês podem ler só a primeira parte. Liderança e Gestão Democrática, ok? Vai trazer algumas, está disponível no Google. Aí vocês têm acesso a ele. O próximo. Então, você tem um conflito, último estágio, em qualquer estágio. Como é que a gente pode lidar com o conflito? 1. Evitar o conflito. Muda de turno, separa, você evita o conflito. 2. Você pode reprimir o conflito. Aqui, isso não vai acontecer. 3. Você pode aguçar as divergências. Mas no que vocês estão conflitando? Qual é o motivo? É explicitado? Ou você pode tentar resolver isso de uma maneira criativa. E aí é um exercício do cotidiano, fé, habilidades sociais, conhecimento da legislação, motivação, falta de preguiça e etc. O próximo. Conformismo. O conformismo é uma maneira de conflitar silenciosamente, né? Deixa, né? É assim mesmo, Deus me quer, não tem jeito. Conflito e conformismo são dimensões interdependentes até certo ponto, porque quando cai no conformismo não tem mais conflito. A adesão às normas comuns de conduta provê uma base para os esforços sociais. A regra é clara, o projeto está aqui, estamos todos envolvidos. E uma certa dose de corporativismo nos falta isto. Como os médicos têm a nos ensinar sobre isso? Você vai no médico, ele pega o resultado do colega e diz: eu penso diferente. Nem sempre nossos colegas agem assim, né? Quem é que deu aula para você de português no ano passado? Foi a professora X. Logo vi, você não sabe nada, né? Então a gente fura o olho do colega, a gente puxa o tapete do outro, quando na verdade a gente deveria ser mais unidos. Nós somos a maior categoria profissional. Cadê a nossa força? Né? Nós podemos muito, mas não temos consciência disso ainda. O próximo.
A resolução criativa, ela implica em motivação para resolver o problema, você acredita que ele tem a solução, reformulação do problema, colocar em outra perspectiva, ideias diversificadas e condições sociais e personalidade dos envolvidos. Tem gente que tem uma personalidade muito difícil e alguns chegam a ter uma doença que se chama transtorno de personalidade. Tem que ser afastado por um psiquiatra, ser medicado, ser tratado. Quase 3% da população tem transtorno de personalidade. E alguns vão estar nas escolas. E alguns serão nossos colegas. Então essas pessoas precisam ser diagnosticadas e tratadas. O próximo. Faça valer sua autoridade. Autoridade, segundo James Hunter, no livro O Monge, o Executivo, é você levar os outros a fazerem de boa vontade aquilo que precisa ser feito. O próximo. Mas a Hannah Arendt nos adverte que quando a autoridade leva as pessoas a obedecerem, você está com autoridade legal. Nós podemos falar de obediência servil e obediência libertadora. Se o outro te obedece por medo, isso é servil, isso não nos interessa. Essa obediência tem que vir porque acredita, porque está de acordo, porque valoriza. Se a autoridade fizer uso de meios violentos para se impor, ela cede lugar ao autoritarismo. James Hunter disse: calma, não fique tão enlouquecido para cumprir tarefas, construa relacionamentos. E nós aprendemos isso quando um técnico da seleção brasileira não quis convocar o Romário. Todos os programas de humor, todo mundo dizia: chama o Romário, tem que chamar o Romário. E o técnico disse: eu não quero uma estrela, eu quero uma família de estrelas. E nós ganhamos a Copa. Então, parece que essa visão do conjunto, ela tem que prevalecer. O próximo. O professor Antônio Severino, nossa grande base da pesquisa científica no Brasil, ele escreveu: a necessidade ética emerge no exercício da ação interpessoal. Se as pessoas forem éticas, diminui muito os conflitos. Não ferir a dignidade do outro quando interpelado pela minha ação. Eu estou agindo segundo princípios éticos. O próximo. Não se esqueçam do afeto. Sem amor não tem jeito. Sem carinho, sem gentileza, sem boa vontade. O afeto é o mediador número 1 da percepção. De acordo com quem fala, a gente acolhe ou não. O próximo. A mediação é a melhor maneira de lidar com os conflitos. É um processo não adversarial, é confidencial e é voluntário, no qual um terceiro imparcial facilita a negociação, buscando um acordo que todos ganhem, que seja mutuamente aceitável. A justiça retributiva está aí nesse momento, a justiça restaurativa, para que a gente não fique apenas no perde e ganha. O próximo. Alguns princípios norteadores da gestão de sala de aula. Onde a escola acontece? É na sala de aula. A maioria dos conflitos vem lá da sala de aula. Estimular a autodisciplina e a responsabilidade pessoal. Eu digo para os meus alunos na universidade, no primeiro dia de aula: esta é uma universidade católica. Tem órgãos que não podem ser exibidos em público. Então vocês guardem esse negócio chamado celular, né, dentro da bolsa. E não pode esse negócio para fora, viu? Aqui não pode ficar mostrando, exibindo isso o tempo inteiro. Então a gente já aprende rapidamente quais são as regras, o que pode, o que convém, o que não convém. Estimular a relação professor-aluno positiva, implementando o ensino atraente, agradável, professor bem-humorado, modelo professor de cursinho, né, que ganha uma fortuna, está energizado sempre. Ao contrário de alguns dos nossos colegas, né? Se o Temer mudar a data da aposentadoria, mato ele, né? Está se arrastando, né? Ou já entra de ré, pronto para sair, né? Não dá. O professor tem que ser o primeiro a animar
e energizar o povo. O próximo, Hannah Arendt, nossa grande pensadora, disse: para educar é preciso que se tenha um motivo, um projeto pessoal, inclusive. Isso não é ciência, isso é vontade, é querer fazer, é querer transformar. O próximo. Por isso, nós precisamos de diálogo e tolerância para a gente conviver. Implica o reconhecimento e tolerância pela diversidade, a capacidade das pessoas de se entender, de se valorizarem, de aceitar as diferenças e o ponto de vista dos outros. O outro não tem que pensar como ele. A tarefa tem que ser feita, mas ele pensa diferente, não tem problema. Tolerância e diálogo. O próximo. Mais um. Bem, o mundo está cheio de conflitos, porque alguns querem tudo e não querem dar para os demais. Uns morrem de fome, outros morrem de obesidade. Então há excessos e há faltas. Talvez o equilíbrio fosse a melhor saída de tudo, né? A começar nas nossas relações interpessoais. O próximo. O problema é que nós estamos com muita falta de educação lá em casa e que repercute na escola. A escola não consegue suprir o papel da família. A gente deve se associar, tentar ajudar os pais. Convivemos com grosserias, convivemos com desordens, com ofensas verbais e até com falta de respeito. A palavra respeito está meio fora de moda, né? O próximo. Balenato, um pesquisador italiano, ele diz que a gente deve usar o diálogo como a melhor maneira de dar e receber informações e de compartilhar. Quanto melhor você for na arte de dialogar, menores serão os conflitos. O próximo. Desenvolver a empatia, que é a capacidade de colocar-se virtualmente no lugar do outro. Ser empático. Tem uma diferença entre ser simpático e ser antipático. Tem uma pessoa caída num buraco. O simpático passa e se joga lá dentro, os dois caídos no buraco. O antipático olha para o outro lado, né? Faz de conta que não está vendo. E quem tem empatia pergunta: você quer sair? Posso te ajudar? Porque a pessoa pode não querer. Ela se jogou lá de propósito. Você consulta o outro e aí você torna-se empático. O próximo. Seja assertivo, respeite o outro, seus direitos e desejos, exercite sua competência interpessoal. Mais um. Bem, antes de ler esse poema, que é a última coisa que eu vou trazer para vocês, eu quero contar aquela história que naquele momento não disse. A moça do tempo ali disse que dá tempo. Então é muito breve. Eu sou carioca. E quando criança, minha mãe era professora, minha avó cuidava de nós, eu e meus irmãos. Um dia cheguei em casa, arrasado, chorando. Mas antes disso, tem uma parte anterior, que nos anos que trabalhei no Pequeno Príncipe, nós fomos pioneiros, na década de 80, em 82, 83, com o que hoje se chama pedagogia hospitalar. Então nós criamos um projeto para as crianças que estavam muito tempo hospitalizadas não perderem o ano. Esse projeto foi premiado pela Unesco, na Unicef, com a sede na época em Paris. Devíamos buscar o prêmio. Eu nunca tinha ido a Paris, falei, eu posso. Meus colegas gentilmente permitiram que eu representasse a equipe. Lá fui eu, recebi o prêmio. Na volta cheguei na casa do meu irmão, e a minha cunhada fez um jantar, tudo chique, para o parente que ganhou o prêmio, etc. Durante o jantar, meu irmão disse: não foi a primeira vez que você ganhou um prêmio. Falei, não. Ele falou, não. Pensei, faz uns 3 anos, eu ganhei um prêmio paranaense de lambada. Mas eu não contei para ninguém. Como será que ele sabe? Na época não tinha Facebook, na época não tinha. Como será que ele sabe? Não era isso. Ele falou, você se lembra que quando você tinha 11 anos de idade, você ganhou o prêmio do menino mais feio da rua? Eu não me lembro. Ele falou, não. Foi lá e trouxe uma foto do maldito concurso. Se houve um concurso honesto, foi aquele. Eu
magérrimo, cheio de cabelo na ponta. Era assim uma versão júnior da Elza Soares, né? Parecia um pincel. Aí eu olhei bem para aquela foto, me lembrei que cheguei em casa com faixa e tudo, né? Porque a menina é cruel. Cheguei em casa chorando e minha avó disse: o que é isso? Vó, eu ganhei o prêmio do menino mais feio da rua. Você não sabia que podia ganhar? Quem mandou você se inscrever? Quem tem uma avó dessa não se inimigo, né? E aí, olhando para a foto, perguntei para o meu irmão: cadê os meninos bonitos aqui na foto? Gente, nenhum deles terminou um curso superior. Eles não eram miseráveis nem favelados. Era gente de classe média arrumadinha. Nenhum deles foi à Grécia. Já fui várias vezes. A vida é um jogo de ganhos e perdas. Não se pode ter tudo na vida. A gente tem algumas coisas e a gente não tem outras, né? Viver é isto. Muito obrigado pela atenção. Muito bom para vocês.